1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Irmãos, estaremos falando de uma coisa aqui muito importante para cada um de nós. Hoje você vai conseguir identificar áreas da sua vida que você precisa melhorar. Áreas da sua vida que você precisa transformar, que você precisa... A palavra correta é ter uma restauração para você. Hoje o Senhor vai ensinar algo para cada um de nós que você vai sair daqui de uma forma totalmente diferente que você chegou hoje. Se você saiu hoje, você entrou hoje angustiado, você vai sair daqui feliz. Porque o Senhor, Ele vai transformar você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Você vai começar a enxergar, irmão, diferente a sua vida. Você vai começar a enxergar diferentes pontos da sua vida. Para que você possa fazer diferente. Vai restaurar para você. Mas quem vai fazer isso não é Jesus, não, você. Você que vai fazer essa restauração. Somos nós que temos que fazer essa restauração. Deus deu para cada um de nós a oportunidade. Deus deu para cada um de nós o poder. E hoje quem faz somos cada um de nós. Não adianta você ficar esperando que Deus vai fazer. Deus faça para mim, Deus faz isso para mim. Não. Você vai ordenar e você vai fazer na sua vida. Mas nós temos que entender primeiro, né? Amém? Não temos que entender primeiro? Então vamos entender primeiro aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. E logo após você vai fazer, você vai executar. Porque é o Senhor falando com cada um de nós. Amém? Todos acharam? Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e... Tem alguém ouvindo, gente? Tem alguém acompanhando? Vamos de novo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, engrandecido seja o teu santo nome nesta hora, Senhor, pois estamos aqui para poder ouvir a tua palavra, Senhor. A palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra, Senhor, que traz a cada um de nós, Senhor, a tua presença mais e mais, Senhor. Que tu possa falar com cada um de nós, Senhor, nesta noite. Possa nos guiar, Senhor, que possa falar com cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, que habita em cada um de nós, possa entender, compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Para que venhamos, Senhor, experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus que os irmãos possam se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, peço a cada um que escute atentamente isso aqui que Deus tem para dizer para cada um de nós. Como eu dei a introdução para os irmãos, você vai começar a enxergar, irmão, de uma maneira totalmente diferente a sua vida, depois que você ouvir essa pregação. Porque Deus, Ele simplesmente, Ele entrega para cada um de nós as ferramentas para nós utilizarmos. E nós temos que utilizá-las. Temos que saber lidar com elas. Nós vamos ver uma situação aqui, irmão, a qual Deus está ensinando para cada um de nós através de Pedro. Você vê uma coisa aqui que Pedro ele fala para a igreja. E hoje está falando para cada um de nós nos prestar
Ele precisa primeiramente te dar um ânimo para que você possa caminhar. E Ele faz isso para cada um de nós. Porque se nós tentarmos fazer, irmão, com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir administrar corretamente a nossa vida com Deus. Não vamos conseguir fazer diferença na nossa própria vida com Deus. E nós vamos ver aqui a primeira coisa que nós temos que lidar. Pedro diz assim, no final do capítulo 5, ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, irmão, então você para analisar isso aqui quando ele diz Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele fez por cada um de nós. O próprio Jesus, Ele administra para você primeiro, Ele te ensina primeiro, para que depois você possa fazer, para que depois você possa agir. Então nós vemos aqui que para que Pedro ele pudesse chegar a esse patamar de entendimento, ele primeiro teve que aprender de Jesus. Primeiro ele teve que ouvir de Jesus. E com cada um de nós você acha que é diferente, irmão? Primeiramente você tem que ouvir o Pai. Primeiramente você tem que aprender do Pai. Para que você chegue, irmão, nessa restauração que Deus quer para a sua vida, você precisa primeiramente aprender essa glória dele. Olha o que ele ensina aqui, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Temos a primeira coisa aqui, irmão, que ensina para cada um de nós. Aperfeiçoar. Irmão, aperfeiçoar é você administrar aquilo que você já tem aprendido. Aperfeiçoar, irmão, é você dominar com mais tranquilidade aquilo que você já aprendeu. Porque aí não seria aperfeiçoar, seria aprender. É por isso, irmão, que quando você está na presença de Deus, Ele ensina para você e depois Ele te ensina a aperfeiçoar. E aqui Ele está ensinando para cada um de nós, irmão. Primeiro Ele ensina, depois Ele aperfeiçoa você. Por que precisa de aperfeiçoar, irmão? Porque uma pessoa que aprende alguma coisa, ele não se torna automaticamente experiente naquilo, porque ele precisa primeiramente passar por coisas para poder aprender. Irmão, eu tirei a minha carteira de motorista desde os meus 18 anos de idade. Nos meus 18 anos de idade, o meu primeiro presente, o presente que o meu pai pegou e me deu, você vai te dar a carteira de motorista. Eu tirei a carteira de motorista. Com 19 anos eu já estava com a carteira de motorista. Eu aprendi a dirigir, mas eu não me aperfeiçoei em dirigir. Para que eu pudesse me aperfeiçoar em dirigir, eu precisava fazer o quê, irmão? Dirigir. É a mesma coisa na presença de Deus, irmão. Você aceita a Cristo, você aceita Jesus, Ele te dá as ferramentas para você utilizar, Ele te dá a palavra, mas você esquece a palavra. Você deixa de lado a palavra. Você não esquenta para a palavra. Você não procura se aperfeiçoar na palavra. Você só aprendeu. Mas e o aperfeiçoamento? Como é que fica? Como que Deus ele vai restituir? Como que Deus ele vai restaurar você se você não se aperfeiçoar naquilo que você precisa? Como? Como que você vai fazer isso, irmão? Aí hoje eu, com 24 anos, dirijo quase todo dia agora. Você vê, eu, olhando para mim mesmo e falo, caramba, melhorei. Estou perfeito? Não. Longe disso. Mas eu, para poder me aperfeiçoar, preciso fazer o quê? Aprender mais, dirigir mais, me aperfeiçoar mais. Na palavra de Deus é a mesma coisa, irmão. Para que você possa ser restaurado por Ele, você precisa primeiramente se aperfeiçoar naquilo que Ele já te ensinou. Tem alguém ouvindo, irmão?
Amém? Está todo mundo de cabeça baixa porque está triste? Isso aqui é para você aprender. Olha o que ele diz. Aperfeiçoará, confirmará. Depois de você se aperfeiçoar, ele vai o quê? Confirmar para você. Olha, você progrediu. Você melhorou. Você melhorou. Você hoje, que tinha dificuldade de fazer certas coisas, aí é onde eu quero chegar, irmão, para vocês, para cada um de nós. Você melhora. Quando você começa a melhorar, irmão, você começa a confirmar aquilo que Deus ele te deu. Se você parar para analisar, nós que agora estamos fazendo um estudo aqui em Atos dos Apóstolos, você aprende muito sobre isso, irmão. Que primeiro você precisa lá aprender com os dons, aprender com Jesus. Depois eles começam a praticar. Mas o aperfeiçoamento ele só vem com o tempo. Não adianta você querer fazer as coisas de qualquer maneira, porque você não vai conseguir, porque você precisa primeiramente se aperfeiçoar naquilo que você tem feito. Mas nós temos jogado de lado aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós temos deixado de lado aquilo que a palavra tem falado por cada um de nós. Como que Ele vai restituir você? Como é que Ele vai restaurar você? A sua vida, a sua família, a sua casa, se você não consegue lidar com as situações. Se você não consegue ter esse aperfeiçoamento depois da confirmação. Como? Então é necessário eu parar com esse acompanhamento, é necessário eu parar de tentar fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque não vai dar certo. Pedro, ele tentava muitas das vezes fazer as coisas de qualquer maneira, mas não dava certo. Ele tentou várias vezes fazer as coisas de qualquer maneira, mas não deu certo. Nas vezes que ele tentou fazer de qualquer maneira, Jesus na mesma hora repreendeu ele. Então nós temos que parar, irmão, de fazer de qualquer maneira. Faça da maneira correta. A confirmação ela vem antes. O aperfeiçoamento vem antes da confirmação. Primeiro vem o aperfeiçoamento, depois vem a confirmação. E é onde entra o próximo. Fortificará. Depois de vir a sua confirmação, Ele vai te fortificar. Sabe por que Ele precisa te fortificar? Porque Jesus ele sabe como é que é o ser humano. Jesus ele sabe que o ser humano ele é orgulhoso. Jesus ele sabe que o ser humano, quando ele está cheio de si, ele começa a fazer coisas erradas. Jesus ele sabe que o ser humano, quando ele começa a aprender, ele começa a fazer as coisas completamente erradas, porque ele acha que ele sabe mais. Então por isso que você precisa se fortalecer. E uma fortaleza é uma coisa grande, mas só vem através de Jesus, só vem através da palavra, só vem através de Cristo. Como é que eu quero ter a minha fortaleza, irmão, se eu nem confirmei ainda? Ou então quando eu me confirmo na palavra, confirmo naquilo que eu fiz de correto, de bom, de agradável para Deus, e eu esqueço. E eu viro as costas. Como que Ele vai restaurar o seu amor? Como que Ele vai restaurar o seu perdão? Como que Ele vai restaurar a sua vida? Como que Ele vai restaurar a sua casa? Como que Ele vai restaurar a sua saúde? Como que Ele vai fazer com você se você não dá atenção a essa fortaleza? Porque, irmão, quanto mais vai passando as etapas, você está achando que vai ficando mais fácil? Vai ficando mais difícil, irmão. Vai ficando mais árduo. Porque as coisas começam a acontecer na sua vida. E se você não estiver fortalecido no Senhor, se você não estiver fortalecido nessa palavra, então você vai ser derrubado. E a palavra de Deus diz que é grande a queda. É por isso que Jesus ele ensina que nós temos que edificar a nossa casa na rocha.
Temos que edificar a nossa casa, construir a nossa casa na rocha, para não cair, para não ser levado. Por isso que nós temos que fazer isso. E aí tem o último aqui desse versículo. E fortalecerá. Fortificará e fortalecerá. Irmão, olha que grande ensinamento do Senhor dá para cada um de nós em um versículo. Apenas um versículo. E nós só estamos vendo aqui através do que é de Cristo, do que é de Deus para cada um de nós. Ainda temos que ver ainda para com o nosso irmão, para com a nossa família, a nossa casa. Nós vamos ver. Deus vai ensinar para cada um de nós isso. Então fortalecerá, irmão. Vem por último de tudo aquilo que você aprende. Então você para analisar que não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito, irmão. A restauração ela não vem num piscar de olhos. A restauração ela não é um pedido. Ela é um processo. A restauração ela não é feita de hoje para amanhã. Ela é feita por um processo. Não é porque você quer que aconteça agora que vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque é dificultoso. Poderia acontecer? Claro que poderia. Mas isso depende de cada um de nós. E esse é o problema. O grande problema é que depende de nós. Porque muitas vezes não entendemos e temos dificuldade para entender. Para praticar, então, é mais difícil ainda. E voltamos para a etapa de não entender de novo. É o ser humano, irmão. Nós somos assim. Jesus ele ensina para cada um de nós, irmão, que podemos ser diferentes. Mas o grande problema é que nós, muitas vezes, embarreiramos essas coisas na nossa vida. Embarreiramos sermos diferentes para Deus na nossa vida. Amém, irmão? Temos que aprender. Para depois nós fazermos, confirmar, fortalecer, fortificar. Deus ele faz isso para cada um de nós. Ali quando você faz isso aqui, irmão, você começa a se restaurar. A sua vida começa a mudar. A sua vida começa a ser diferente. Aquilo que você fazia há tempos atrás, hoje você não faz mais. Pensa bem na sua vida. O que Deus tem feito com você. Há uns 10 anos atrás você estava junto com o mundo aí, ó. Sambando, pulando. Fazendo o que você queria. Mas hoje você está aqui. Você está aqui hoje porque Deus ele chamou para a restauração da sua vida. Você está aqui hoje porque você não se conforma como a sua vida estava sendo dirigida. E como que você ainda quer impedir isso na sua vida, irmão? Seja tranquilo, seja calmo, seja paciente. Não faça de qualquer maneira. Entenda isso aqui, irmão. Peça, irmão, que abra sua Bíblia. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Versículo 19. Mais um ensinamento, irmão, da restauração na parte de Cristo. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério
tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Irmão, isso aqui me ensina uma coisa grandiosa. Quando ele começa a falar no versículo 19, arrependei-vos. O nosso arrependimento ele tem que ser todos os dias, irmão. O nosso arrependimento por Cristo ele tem que ser todos os dias. Isso é também uma restauração para você. Se arrepender daquilo que nós fazemos também é uma restauração na nossa vida, irmão, que muitas vezes é difícil, é árduo, não fazemos, mas tem que ser feito. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Irmão, isso aqui foi uma pregação, um discurso que Pedro estava dando, mas isso aqui ensina para cada um de nós, irmão, que nós temos que fazer isso também. Temos que nos arrepender todos os dias, irmão, de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Pense a quantidade de coisas que nós fazemos errado. Para com Deus. Não precisa nem você falar, irmão, só pensa aí uns 2 ou 4 aí. Você vai ver que é necessário você, quando se levantar, você se arrepender. Isso é uma restauração para cada um de nós, porque isso nos leva a Deus cada dia mais, irmão. Quando você confessa o seu erro, a sua falha para com Deus, e Ele te perdoa, você está livre. Você está purificado. Para que você possa continuar, irmão, você precisa desse perdão, desse arrependimento. Irmão, a restauração que Deus está falando aqui para cada um de nós é em todos os aspectos da nossa vida. É em tudo que nós vamos fazer. É necessário ter restauração. Porque as coisas que acontecem no nosso dia a dia, irmão, muitas vezes pode destruir a cada um de nós. Pode tentar matar a nossa fé. Pode tentar desanimar cada um de nós, irmão. Mas quando você se arrepende, Deus ele vai te fortalecer. Todos os dias que você fizer aquilo que Ele diz para fazer. Amém? Amém. Olha o que ele continua dizendo. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Para que possa vir os tempos de refrigério, irmão, para cada um de nós. Nós temos que entender. Nós temos que praticar. Nós temos que agradecer. Nós temos que mudar o nosso conceito. Nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que mudar tudo aquilo que nós achamos que é correto. Mas mudar para aquilo que Deus ele tem certeza que se você fizer, você vai ser vencedor. A diferença está aí. Você faz, mas você não sabe o dia de amanhã. Nós fazemos, mas não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 10 dias. Mas Deus ele sabe o que vai acontecer. Deus ele sabe tudo da sua vida. Mas Ele quer que você se arrependa, para que você possa ser restaurado no Senhor, na presença dEle, no amor dEle, no perdão dEle. Você precisa, eu preciso, nós precisamos, para que possa fazer pelo amor dEle. Amém? Nós vamos ver aqui agora, irmão, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 6, perdão. Gálatas 6. Gálatas 6, 1. Irmão, nós estávamos falando de Cristo. Estávamos falando da restauração através de Cristo. Sendo feito isso, nós vamos ver aqui outra, que é através do seu irmão. Gálatas
ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmão, você achou que seria só para você? Seria só para a sua vida? Não, mas como funciona isso, irmão? Quando você faz para Cristo, automaticamente você também vai fazer pelo seu irmão. Porque você cumprindo a lei, você cumprindo a lei de Cristo, você cumprindo o mandamento de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo por a ti mesmo, você vai fazer as duas coisas juntas. Porque você vai aprender daquele que te amou primeiro. Você só vai passar adiante aquilo que Jesus fez por você, que é você fazer pelo seu próximo, fazer pelo seu irmão. Olha o que ele ensina: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. A restauração agora, irmão, não é mais só para você, é para o seu irmão. Porque ele vai ser pego em ofensa, ele vai ser pego em situações, em problemas. Nós vimos acontecer aqui. A irmã Érica deu um testemunho aqui para cada um de nós. Isso é ser pego em alguma ofensa, irmão. Mas ele ensina para cada um de nós que vós, que sois de Cristo, que sois da palavra, que sois do Senhor, que sois de Cristo, que sois do Cristo ressuscitado, vós que sois espirituais, tratai-o com mansidão. Então agora, a restauração, ela vem do seu irmão. Ela estava com você, passou por você, mas agora passa para o seu irmão. Porque seu irmão ele também precisa de restauração. O seu irmão ele também precisa de perdão. O seu irmão ele precisa também saber, precisa também fazer. Mas o que ele ensina para cada um de nós é com mansidão. Então você vê mais uma situação que não é de qualquer maneira. Irmão, aprenda isso. Não é de qualquer maneira. Existe um processo. Dessa vez é para o seu irmão aprender aquilo que você aprendeu antes com Cristo. Você hoje ensina para o teu irmão. Porque teu irmão ele pode ter dificuldades. O teu irmão ele pode passar por problemas. Irmão, mas isso não é só para aqueles que estão dentro da igreja, é para aqueles que estão lá fora também. Porque ele está dizendo, vós que sois espirituais, irmão. Então já tem uma coisa diferente aqui. Então se você é o espiritual, você tem que ter paciência com o seu irmão que ainda não é, que ainda tem dificuldade de ser. Ouviu, irmã? Seu irmão às vezes tem dificuldade de ser também. Não é só a senhora não. Não é só a irmã Érica não. Não é só o Alan Júnior não. Todos nós, irmão, vamos muitas vezes ser pegos nessas situações. Mas nós somos espirituais, vamos ajudar uns aos outros. Vamos ajudar os que estão lá fora também. Mas é necessário ter mansidão. Mas muitas vezes a primeira coisa que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Apontar. Você fez isso. Você fez aquilo. Você é isso. Você é aquilo. Irmão, temos que aprender. Quem nos ensina é a palavra de Deus. Não podemos ser juízes de ninguém. Não podemos. Irmão, o Senhor nos ensina cada dia mais essa palavra. Olha o que ele diz: encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Aqui uma outra coisa que me ensina, irmão, quando você vai ajudar, irmão, caminhando com
foi ensinado lá? Primeira vez, fortaleza. Fortaleza. Aquele irmão que estiver na fortaleza, ele não vai ser pego. Ele vai ajudar com mansidão, vai explicar, vai ensinar, o irmão vai entender e ele vai continuar firme. Você vai continuar firme, porque você aprendeu. Para que não sejas também tentado, levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei. Então, irmão, já muda algumas situações. Algumas coisas já não são mais como você pensa. Alguém está entendendo? Alguém está compreendendo? Amém? Não são. São diferentes. Levar as cargas uns dos outros, irmão. É você, ó. Vamos? Vambora. Vamos juntos. Ah, irmão, o irmão faltou 2 semanas. Não, vamos atrás dele. Manda uma mensagem, liga para ele, o que está acontecendo? Não, ele não quer saber, vai deixar de lado. Não, irmão, vamos lá saber. Agora, se ele falar para você que ele não quer mais, aí já é outra coisa. Mas nós temos que ir com mansidão, com paciência, que é o mais difícil, né? Vai ter situações. É por isso que ele está dizendo aqui: olhar para ti mesmo para que você não seja pego. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado para também não ser pego. E tomar cuidado. E para finalizar, irmão, vamos voltar lá. Atos capítulo 16. Volta lá em Atos. Se teve dificuldade para achar a primeira vez, agora vai ser fácil, né? A segunda vez, vamos lá. A hora ainda nos cobra. Irmão, agora nós vamos aprender aqui uma outra coisa. Aprender primeiro Jesus. Correto? Amém? Aprendemos Jesus. Aprendemos nosso irmão. Nós vamos aprender agora a nossa família. A nossa casa. Os nossos irmãos. Atos 16, 25. Diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no pão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltos das prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada que matasse, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Irmão, quando você aprende a palavra de Deus, isso aqui é maravilhoso. Quando você aprende de Cristo, quando você dá a oportunidade, irmão, para você aprender de Deus, aprender a palavra, aprender aquilo que é verdadeiro, irmão. Quando você recebe de verdade, irmão, é salvo você e todos os seus. A restauração chegou na casa daquele homem porque ele quis aprender. Ele viu aquilo que aconteceu
aconteceu com Paulo e Silas, irmão, e ele quis aprender. Ele quis aprender. Como que eu posso fazer para poder? Como que eu posso fazer para poder aprender isso aí? Para poder receber isso aí? E eles começam a ensinar de Jesus. Irmãos, isso aqui é cada um de nós. Quando você começa a restaurar a sua vida, restaurar, irmão, a sua vida com Deus, essa restauração, ela chega ao seu irmão e ela chega também aos seus. Chegou na vida daquele homem, mas chegou porque ele primeiramente aceitou. Ele quis aprender, ele quis saber como é que era ter. Irmão, quando você começa a querer aprender também mais de Deus, quando você começa a querer também aprender mais da presença dele, quando você começa também a querer mais saber dele, aqueles que estão na sua casa, os seus, eles começam também a receber essa restauração que antes era sua, passou a ser do seu irmão e agora também é da sua casa, dos seus, da sua família, da sua parentela. Começa a ser também dos seus. Irmão, isso é obra do Senhor. Essa obra aqui não é nossa. Ela se torna nossa quando nós aceitamos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus para cada um de nós. Aí essa obra, ela se torna nossa. Essa reestruturação se torna também nossa. Mas é por causa de Cristo que ela se torna nossa. Essa restauração, ela se torna nossa por causa de Jesus. Por causa daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então aprenda, irmão, que primeiramente você precisa restaurar sua vida com Deus. Aprenda dele, para que ele venha te fortalecer, confirmar para você. Depois ele te ensina a você fazer com o seu irmão. E automaticamente ele também vai te ensinar a fazer com a sua família. Nós vemos aqui, irmão, a irmã Érica, ela vinha sozinha. Ela vinha sozinha. Hoje está aqui. Hoje vem a nora dela. Hoje vem o filho dela, mais velho. Vem hoje o filho dela. Vem a filha dela. Irmão, a irmã Rosângela, ela vinha também sozinha. Hoje vem a filha dela. Isso é maravilhoso, irmão. Porque quando você procura Deus, quando você procura o Espírito e verdade, a palavra do Senhor, ela chega também à sua família. E hoje a Viviane, ela pode estar aqui. Ela vem. Hoje a Sarinha pode estar aqui. Ela vem também. Por quê? Porque através da irmã Rosângela veio a família, veio os seus. Através da irmã Érica veio os seus. Veio os seus. Mas é necessário você fazer esse aqui. Primeiro não foi necessário restaurar a sua vida com Deus, irmã Rosângela. Primeiro não foi necessário restaurar a sua vida com Deus, irmã Érica. Porque, coitada, nós eram muito arqueadas. Mas aprenderam. E a confirmação da palavra chega para cada um de nós, irmão. Quer que faça na vida da sua família também? Do seu irmão? Com você? Então, irmão, aprenda, confirme, não desista. Se ainda não chegou essa confirmação para você, igual chegou as nossas irmãs, não desista, porque breve você também verá a glória de Deus para com os seus. Assim como muitas das vezes o meu pai chega aqui e fala que ele também verá a minha irmã também. Eu creio e confirmo nisso também, irmão. Mas isso tem que vir de cada um de nós. Não podemos desistir nunca. Orar sem cessar, para que ela chegue a você também, aos seus irmãos e à sua família, em nome de Jesus. Amém, irmão? Com essa palavra e esta louvando ao Senhor.